Olá, nós estamos numa aula preparação para o Congresso, numa oração para todos. Vamos ler fragmentos escolhidos e que podem ser pegos no sítio web e podem ser feitas perguntas durante a aula. Diz o Rav, a oração de muito é o tema mais importante. Assim, é que eu falo sobre qualquer tema que seja, mas sem dúvida, existem mais particulares, mais questões. Se falamos já nos últimos meses sobre a clarificação das qualidades, de que precisamos nos preocupar delas, ocupar-nos sobre elas, que é o nosso processo espiritual, numa forma mais concreta, nós temos que falar que nós temos duas ações, com a ação de conexão entre nós e a apelação à luz que reforma, que conecta duas ações. Se temos êxito com ela, então, de acordo com a medida de alcance, com a intensidade de nossa conexão, da conexão entre nós até onde que tratamos de conectarmos, não que a gente consiga, mas até onde que tentamos, de um tipo que trata, que quer, que respira e que quer fazer e que não anda, mas não abandona. Então, assim mesmo, se ativamos nossos meios para estarmos conectados e por uma parte e por outra parte, por outro lado, se rezamos a luz que reforma, se apelamos ao Criador, quer dizer que Ele nos conecte, então essas duas ações são suficientes para que tenhamos êxito, para que cheguemos com isso à realização da garantia mútua. Mas, por menos, a garantia mútua tem que ser que nós existamos, pelo menos. E o que é interessante pensar na garantia mútua, que se falamos sobre nosso sistema, que tem que ser como de que todos temos que estar conectados entre nós, como um único corpo, como o inerte vegetal e animal, se conectam entre eles e em cada um deles. E assim mesmo, em todos os gêneros, de forma que natural e instintiva, que a luz superior atua sobre eles, sem estar esperando que eles se levem a uma carência. Então, assim mesmo, nós temos que elevar primeiro uma carência pela união e conectar-nos entre nós com a mesma intensidade, com as mesmas partes inerte, vegetal, animal, como está conectados na natureza, sem que eles apelem por eles por si mesmos. Resulta, então, o seguinte: que se todos estamos conectados, que necessitamos estar conectados, e o Criador, por sua parte, nos vê como conectados. Então, se eu não consigo, e numa ação espiritual, é porque os demais não rezam por mim. E eles não conseguem porque eu não rezo por eles. Porque se estamos conectados uns aos outros, então não pode ser que alguém tenha êxito ou não por si mesmo. Senão tem que ver sua dezena como resultado do que é o seu êxito espiritual. De fato que a oração que recebe a resposta
Mas o fato de que, pelo que há rezado, ou seja, aqui nos encontramos numa situação muito especial. Precisamos cada vez mais e mais pensar nela. Até onde que esta questão de ser um só corpo, na realidade, nos fala de eu tenho que, o tempo todo, estar com o meu desejo, com a minha ânsia por fora de mim. Quer dizer que em otorgamento, com fé por acima da razão. E aqui, então, vemos que a garantia mútua inclui dentro de si todas as leis da sociedade corrigidas e perfeitas. E se, por garantia mútua, elevamos esse man, então sim, é isso que temos que fazer, desde o princípio do caminho até o final da condição. Por acima de todos os desejos que se manifestam, que nos separam de nós, que nos afastam, e nós queremos relações de tipo tal, que como se fosse que não existisse a ruptura, não existiria o afastamento, que nos encontramos realmente em uma conexão, em um estado no qual realmente somos como um único homem, uma única oração, tanto com respeito ao desejo, pensamento, como com relação à ação. E todavia, mais do que isso ainda, algo recíproco. Recíproco quer dizer, eu me elevo acima de mim, e aqui eu entendo, então, que nós fazemos com a restrição? Que eu restringo o que é meu interesse, minha preocupação comigo mesmo, e logo tenho que fazer um massá que eu não volto a pensar em mim para nada, senão que elevo assim, a mim mesmo acima do massá, por cima da razão, que eu outorgo ao próximo, e o próximo não é o próximo, senão aí é o principal, o mais querido de mim, e que sou eu unicamente, que nada mais para servir a eles. Eles são o principal, como uma mãe com os filhos pequenos. Então, de verdade, me converto numa mãe, num biná, na forma de biná, que é em fé, o otorgamento, assim eu me encontro com respeito a eles. E se algo eles não têm êxito, é única e exclusivamente a partir das ações imperfeitas pela minha parte, tanto no apelar por eles, como qualquer coisa que seja. Quer dizer, não existe aqui 9 amigos, senão que são minhas primeiras 9 sefirot, que com respeito a elas eu tenho que me organizar e tenho que ordenar, pedir por elas e ver até onde eles estão organizados e me ocupar como se fossem crianças. E assim que a garantia mútua tem que realizar-se, e ainda mais do que eu posso contar. Tem que pensar sobre isso mais e mais, e vamos ver que o retorno a Adam Arishon, a alma de Adam Arishon, nos obriga simplesmente a cumprir todas as leis da conexão e a aprender a partir de diferentes tipos de conexões entre nós todo o caráter do Criador. Isso é o que é a revelação do Criador à criatura. É assim como revelamos, é assim como conhecemos e investigamos. Até onde existe uma separação entre nós, e é por acima disso estabelecemos, por acima do afastamento que há entre nós, estabelecemos a conexão. Muitas coisas vamos a revelar nesse sentido com a ajuda de Deus, e
e seguimos adiante. A questão é entender que vocês, por exemplo, amanhã, quando venham com algum tipo de reclamação, eu ontem não pensei, eu esqueci, não soube, recebo sim ou não, isso é devido a que os demais coisas sobre vocês, no que é o trabalho, que tem um trabalho, no trabalho que tinha que ser feito por vocês. E não, aqui não tem nada, ninguém que pode dizer de uma forma individual sobre o que é o seu trabalho espiritual. Não existe espiritualidade senão em conjunto. E, portanto, individual pode haver só uma coisa, que eu sou por todos. Cada um por sua parte pelos demais, mas não que individual, cada um que é por si mesmo, para si mesmo.